Salmo de número 34. Eu vi lá no cartaz que é o verso de número 7. Então abre comigo aí, Salmo de número 34, e o verso é o de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu vou ler mais uma vez para você conscientizar essa palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Interessante que esse salmo, ele é um salmo de muita experiência da parte de Deus. Quando nós vemos o verso 7, nós vemos que o salmista, ele nos mostra que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que os temem. E esse anjo que acampa ao redor daqueles que o temem, ele os livra. O que me chama a atenção é, neste salmo, que Davi ele estava no meio de uma adversidade contra Abimeleque. E Davi, ele se preocupa. Davi, ele estava com medo de morrer perante o rei Abimeleque. E o que este salmo ele nos apresenta? O que este salmo nos ensina? O que nós devemos fazer quando nós tivermos temores, quando nós estivermos medo. O que nós devemos fazer? É acreditar naquele que pode nos livrar. É acreditar naquele que pode nos socorrer. É acreditar naquele que pode nos proteger contra as astutas ciladas do adversário contra a nossa vida. O que me chama a atenção é que a primeira atitude que nós devemos fazer é buscar ao Senhor. Olha o que diz o verso 4 do Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Provação, medo, temor é coisa normal, é coisa humana. Mas nós precisamos entender que nos meios do nosso medo, nosso temor e das adversidades da nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele pode nos responder. Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. E o versículo não termina: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que interessante, a Bíblia diz, Jeremias diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, o Senhor está dizendo: clama a mim que eu vou te responder. O Senhor não está dizendo primeiro que vai responder para depois nós clamarmos. Primeiro precisa haver clamor na nossa vida, para que depois haja resposta do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa petição. Só que eu acho interessante, irmão, quando nós pedimos algo para Deus, nós sabemos o que nós pedimos. Porque nós sabemos o que nós enfrentamos. Olha o texto diz assim em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Todas as vezes que você clama ao Senhor: Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa meus filhos, Senhor, abençoa meu esposo ou minha esposa. Eu não sei qual a forma você clamar, mas você sabe por que você está clamando. Seja às vezes teu filho, seja às vezes teu marido, seja às vezes tua esposa precisando de algo, você mesmo precisando de algo. Mas o que eu acho lindo é quando Deus nos responde. Porque a Bíblia diz assim: anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, aquilo que você está clamando, você sabe. Mas quando o Senhor te responder, Ele vai te responder muito maior do que aquilo que você pediu. Porque Ele conhece você e Ele tem bênçãos muito maiores para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ele vai te responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, além de Ele responder aquilo que você sabe, Ele vai responder também aquilo que você não sabe, porque Ele é fiel na sua vida. E quando nós observamos aqui, nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus de refúgio. Porque o nosso Deus é um Deus que traz refúgio à nossa vida. A gente vai caminhar um pouquinho no Salmo só para a gente entender o que Deus quer falar conosco. A Bíblia diz no Salmo de número 11:
O verso 1. No Senhor confio. Como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Ou seja, quando nós lemos o Salmo de número 11, nós vemos que o salmista, ele estava enfrentando uma crise terrível. Jerusalém estava enfrentando uma crise terrível. Jerusalém estava enfrentando uma adversidade terrível. Aí no verso 1, a Bíblia diz do Salmo de número 11, no Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Por que o salmista diz, no Senhor confio? Porque os conselheiros de Davi olharam para Davi no meio da crise de Jerusalém. E olhou para Davi e falou, Davi, foge para a montanha. Jerusalém está em crise. Tem adversidade, Davi. Foge, Davi, para a sua montanha. Foge como pássaro para a montanha. Davi olha para os conselheiros. Não, eu não preciso fugir. Sabe por quê? Porque no Senhor eu confio. Deixa eu dizer uma coisa para o teu coração. No meio das lutas, no meio das adversidades, no meio dos problemas que enfrentamos, quem tem nos aconselhado? Quem tem nos dado conselho? Quem tem falado aos nossos corações? Quem tem falado aos nossos ouvidos? Observa que o versículo número 11, o verso 1, a Bíblia diz assim, ó, no Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma. Davi não fala assim, como dizeis, pois, ao meu ouvido. Davi fala, como dizeis, pois, a minha alma. Sabe por quê? Porque se a alma estiver abatida, a nossa vida espiritual às vezes falece se nós não tivermos comunhão sincera com o nosso Senhor. E quem será que nos aconselha? Quem será que fala aos nossos ouvidos, a nossa alma, nos momentos de adversidade? O que eu quero te lembrar é, existe provas, existe problemas a qual nós enfrentamos, mas nós precisamos olhar e dizer, não, no Senhor eu confio. Não precisa, às vezes, eu desesperar, eu questionar. Eu preciso é confiar no que Deus pode fazer por minha vida, por minha casa, por minha família, para os meus projetos. Porque Ele é fiel e conhece nossa vida, nossa trajetória e nossa caminhada. Então, o segredo é confiar no que Deus pode fazer por nós. O segredo é confiar no que Deus está fazendo por nós. O lindo é que a Bíblia ela é muito maravilhosa em dizer, porque nós devemos buscar a presença do Senhor em oração nos meios das nossas lutas, nos meios dos nossos problemas, nos meios das nossas dificuldades. Olha o que diz o verso 5 do Salmo 34. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Ou seja, quando há um clamor verdadeiro, quando há um clamor sincero, o Senhor responde. O Senhor ouve as nossas súplicas e Ele salva-nos de todas as nossas angústias. Eu não sei qual tem sido o propósito da sua vida ou muitas vezes o problema que você está enfrentando ou que você está passando. Mas se Deus preparou esse momento, se Deus preparou essa live, esse momento especial, é porque o Senhor queria falar ao seu coração que Ele livra você de todas as suas angústias, de todas as suas dificuldades, de todos os seus problemas, mas Ele precisa que haja de você um clamor verdadeiro, um clamor sincero para Ele responder o seu pedido, a sua oração. Clama ao Senhor, irmão, que Ele vai responder você. Clama ao Senhor que Ele vai entrar com providência sobre a tua casa, sobre a tua família. Ah, irmão, mas eu estou desesperado. Se você está enfrentando lutas, porque vive um momento de temor, um momento de medo, então busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração, porque Ele vai responder a sua vida. Nós precisamos entender que no verso 7, o salmista, ele afirma que os anjos do Senhor
se acampa ao redor daquele que os teme. Ao verso 7, que está lá no cartaz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é porque Deus providencia seus anjos para guardar seus filhos. Deus, ele providencia os anjos dele para guardar você, para guardar a tua casa, para guardar a tua família, para guardar os teus filhos, para guardar teu esposo, para guardar os teus parentes, para guardar os teus familiares, para guardar a sua saúde. Deus envia os seus anjos. Mas os inimigos se levantam. É muitos os inimigos, mas 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 também pode cair, mas você não vai ser atingido, porque tem anjos ao seu redor, te guardando, te protegendo, te livrando e cuidando de você. O segredo, irmão, é confiar na soberania de Deus, porque Ele tem algo a revelar sobre o teu coração. Ele tem algo a revelar sobre você. Ele tem algo a revelar sobre a sua vida. Olha o que diz o verso 19. Muitas são, do Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, os livra de todas. Ou seja, muitas são as aflições que você enfrenta e você sabe. Mas se você crer, se você acreditar e se você confiar, o Senhor te livra de todas elas. Porque isso é uma promessa de Deus, uma promessa de proteção. O Senhor te livra de todas. Nós precisamos entender. E nós precisamos compreender o que Deus pode fazer quando as lutas são muitas, quando os problemas são muitos, quando as adversidades são muitas. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel em sua palavra. E ele está cuidando de nós. E ele está cuidando da nossa vida. Sabe por quê? Porque essas lutas, essas provas, esses problemas que nós enfrentamos é passageiro. Existe um céu, irmão, que nos espera. Existe um céu que nos espera, onde não haverá mais dor, não há sofrimento, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, onde não haverá mais nada. Sabe por quê? Porque Deus está olhando para a minha vida e para a tua vida e dizendo, é um lugar preparado. Tem um lugar preparado. Então o segredo é nós acreditarmos no que Ele pode fazer. Eu preciso terminar e concluir, mas dizendo uma coisa para os irmãos. Sabe por quê que nós enfrentamos problemas, irmãos? Sabe por quê que nós enfrentamos temores, medos? Sabe por quê? Por causa da queda do ser humano. Por causa da queda do ser humano, causou temor na humanidade. Medo na humanidade. Só que o salmista diz assim, quando eu temer, ou quando eu ter medo, eu hei de confiar em ti. Por mais que o homem falha contra Deus no Éden, Deus faz uma promessa que viria um para salvar a humanidade. Jesus veio nessa terra como homem, sofreu como homem, viveu como homem, foi para a cruz como homem. Mas ao terceiro dia ressuscitou, porque ele tinha poder do céu, dado pelo próprio Deus a ele, para vencer este mundo e salvar a humanidade. E Jesus, ele morreu para quê? Para nos libertar, para perdoar os nossos pecados. Ou seja, Jesus, ele estava preso para nos dar liberdade. Jesus, ele foi ferido para nos dar alívio. Por isso que nós estamos aqui
para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome dele, porque ele é merecedor de honra, de glória, de louvor e de adoração. Então é nessa tarde que eu quero te dizer, Deus, ele tem cuidado para a tua vida. Jesus, ele pagou um preço por nossa causa. Compensa servir a ele com sinceridade e fidelidade, porque o preço que ele pagou por nós foi muito maior do que as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. O segredo é confiar no que ele pode fazer por nós. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui nessa terra, mas nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. O céu é o nosso lugar. O céu é a nossa morada. Que Jesus nos ajude. Que Jesus nos ensine a confiar nele, no cuidado dele, pois que as verdades do Senhor vêm estar sobre nossa vida para nos livrar e nos trazer solução para os nossos problemas, para os nossos medos e para os nossos temores. E ele nos ajudará a prosseguir até ele arrebatar a igreja ou até ele voltar para buscar a igreja ou até nós partirmos dessa terra. Que Jesus nos ajude a ser fiel a ele para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu quero encerrar aqui a minha oportunidade, mas te dizer, Deus, ele conhece você. Deus, ele conhece a tua casa. Deus, ele conhece a tua família. E ele está trabalhando em alguma situação. Mas ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o seu pedido para que você venha ver a resposta dele sobre você. Feche os seus olhos e ore junto comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento a qual o Senhor nos preparou. Falado conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nos protege, cuida de nós, livra-nos de todo mal e guarda nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos ajuda a confiar no Senhor, para que nós venhamos entender que o Senhor tem sido fiel para conosco. Guarda a cada um, meu Pai, que se fez presente aqui nessa transmissão. E que o teu nome venha a ser glorificado. Cuida das famílias, dos projetos, da saúde de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. A Gabriela vai estar louvando o Senhor com mais um louvor. E você presta atenção na letra desse louvor. E nós já encerramos em nome de Jesus. E que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Começa com a paz do Senhor mais uma vez. Estou louvando. Muitas guerras já venci pra chegar até aqui. Só Deus sabe quantas noites eu chorei, os gigantes que enfrentei. Só Deus sabe. Inimigos vi cair, até o mar vi Deus abrir. Eu vivo de milagres e somente as mãos de Deus para fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. Eu não estou sozinho. Glória. Deus sempre está comigo. Ele é meu amigo. Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Eu não estou sozinho.
Deus sempre está comigo. Ele é meu amigo. Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para